Bom dia, amados irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos dar sequência, então, no nosso estudo do panorama do Antigo Testamento. Vamos olhar para o livro de Malaquias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta aí em Malaquias. Eu quero ler com os irmãos Malaquias, capítulo 1. Vamos ler o verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Vamos orar. Pai, te agradeço por esse dia, o dia do Senhor. Te agradeço pela oportunidade de nos reunirmos como igreja para aprendermos mais da tua palavra. Peço que, através do teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco, e esse livro e que a tua palavra venha transformar e nos edificar e nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. É no nome santo de Cristo que eu te oro. Amém. Bem, nós estamos com um probleminha aí só na... Deu certo. Então, panorama do Antigo Testamento, vamos olhar o livro de Malaquias. Olhando para o cânon judaico, né? Ele é o 12º dos profetas menores e ele finaliza a segunda parte das 3 partes do cânon judaico, hebraico. Nas nossas traduções, que então nós seguimos a tradição grega, Malaquias ele encerra o cânon do Antigo Testamento. E o que eu achei legal aí no fato é que eu sei que o livro não foi posicionado pelo que ele diz, mas teve critérios que posicionaram ele a ser o último do Antigo Testamento, mas ele encerra então com uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem para o povo de Israel de restauração e de que viria então o profeta Elias, né? Então que eles tivessem e mantivessem no coração deles a esperança, né? Pensando no contexto histórico, então, como a gente leu, foi o escritor é Malaquias, né? O autor do livro é o profeta Malaquias, como eu li no capítulo 1, versículo 1. Muitos defendem, quando eu fui estudar a respeito do livro de Malaquias, muitos defendem que Malaquias ele não foi escrito por um homem específico, mas foi por uma junção de escritos que foram reunidos e usaram, então, o substantivo Malaquias como nome do livro, e que é traduzido por meu mensageiro, mas seria assim a ideia de que vários escritos de várias épocas formam esse livro, né? No entanto, quando a gente vai fazer uma leitura natural do livro, né, quando a gente começa a ler o livro subscrito, eu creio que Malaquias foi uma pessoa, é uma pessoa que existiu, é um profeta que Deus usou, ele de fato, ele foi um homem, né, que esteve presente na história, e ele não é mencionado, não há menção dele em nenhum outro lugar, e o próprio livro também não nos revela muito a respeito dele mesmo. Mas isso não tira o fato de que ele é um homem, né? Olhando para a história, Deus usa homens, todos os livros foram escritos por profetas que foram identificados, que eram homens. Então eu creio, e claro, muitos estudiosos também creem nisso, que de fato ele era um homem. O significado provável, então, do nome Malaquias é meu, né? Mas é meu pensando no Senhor, pensando em Yahvé, meu mensageiro. Pensando no contexto histórico, o livro deve ter sido escrito por volta do ano 475, 450 antes de Cristo. É um período pós-exílico, o povo é levado para o cativeiro, aí depois eles retornam lá na época de Esdras e na época de Neemias,
e eles estão vivendo, então eles estão retornando e estão vivendo ali em Jerusalém. Esse povo, então, que retorna, eles aguardam o cumprimento das profecias a respeito da restauração da nação de Israel, do povo judaico. Eles aguardam, então, eles vêm com grande expectativa, principalmente pelo que tinha sido profetizado por Isaías e por Jeremias. Eles olham as escrituras, eles veem o povo retornando, então eles vêm motivados e alegres, esperando que tudo se cumpra nesse período. No entanto, 100 anos se passam ali de Esdras e Neemias até Malaquias. O povo ele começa a olhar, então, todas essas expectativas, tudo o que eles esperavam, o que eles acreditavam que iria acontecer, e a realidade deles, comparada com isso, não condizia. Eles continuavam, então, pagando tributos para uma nação dominante. Eles continuavam, então, como servos de uma nação. Eles não eram dominantes e não eram eles poderosos. Eles continuam, então, pobres. O povo que retornou eram poucos que retornaram, então. Eles olhavam o templo tinha sido reconstruído, e, no entanto, era um templo pequeno. Quando eles olhavam e quando eles ouviam a história do templo na época de Salomão, então eles comparavam com o templo deles, e o templo era pequeno. Além disso, e principalmente, eles sabiam e eles percebiam que o templo, além de ser pequeno, ele era destituído da glória de Deus. Então o povo olha para todo esse cenário, o povo olha para todas essas dificuldades, porque eles estão vivendo e como eles estão vivendo, e aí eles passam a buscar os seus próprios interesses. Eles se esquecem de quem é Deus, se esquecem dos motivos pelos quais eles foram levados para o cativeiro, e aí eles passam a viver para eles mesmos. Então, é um período também bastante cinzento da história de Israel, principalmente com grandes lapsos morais aí servindo ao Senhor. Há uma grande semelhança entre Malaquias e Neemias. Por exemplo, os dois tratam de casamentos mistos. O povo de Israel casando com um povo que Deus tinha proibido. E principalmente aí também o fato de que sacerdotes, inclusive, usaram dessa prática. O outro ponto que é bastante semelhante é em relação ao fracasso dos dízimos. Nas duas épocas ali, Deus questiona e Deus mostra esse problema do povo. O terceiro ponto que tem em comum é que não há nenhuma preocupação em guardar o dia de sábado. Não há nenhuma preocupação da nação em reverenciar o seu Deus, em obedecer ao seu Deus e em guardar o sábado. O quarto ponto que eles têm nas duas épocas, então, é sacerdotes corruptos. Os sacerdotes, então, eles não seguem a lei, não seguem a Deus, e eles são corruptos. E uma época de grandes problemas sociais em que não é feito nada entre os ricos e os que são mais abastados na nação de Israel, eles não fazem nada. Quando os irmãos forem ler Malaquias, então, quando chegarem na sua leitura anual, quando se dedicarem a esse livro, vão perceber que esse livro ele é escrito de uma forma singular, de uma forma única, diferente de todos os outros livros que nós temos na Bíblia. No centro do livro, os irmãos vão perceber que há uma série de embates entre Deus e o povo de Israel, né? E aí, então, nesses debates, né, através do profeta, Deus descreve o seu caráter, desafia o povo, então, mostra os abusos daquele povo desobediente e mostra também que esse povo vai sofrer julgamento. Eu quero pedir, tem microfone espalhado ou não? Tem, ok. Então eu vou pedir para um irmão ler Malaquias 1, do 2 ao 5, por favor. Oi. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos,
Porém, tornaremos a edificar as ruínas? Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Todos esses embates eles vão seguir uma sequência muito parecida, né? O embate, então, ele vai iniciar com uma declaração de Deus a respeito da sua natureza, a respeito dele mesmo. E em resposta a isso, então, o povo ele é provocado a fazer uma pergunta ao Senhor, né? E aí, o terceiro ponto, Deus vai responder essa pergunta. Então, na parte que o Jales leu, o Senhor declara, né? Eu vos tenho amado. Então, Deus declara o seu amor para o seu povo. E aí o povo é provocado a perguntar: em que o Senhor tem nos amado? Até de uma forma irônica, né? Porque eles não conseguem ver o amor de Deus para com eles. E aí o Senhor responde, então, a eles, responde a essa provocação deles, citando que o fato de que Deus prova o amor a eles é pelo fato de que Deus escolheu eles. Então, Deus escolheu o povo de Israel, né? Jacó foi escolhido e Esaú foi rejeitado. O povo edomita, que são descendentes de Esaú, então, Deus diz que vai destruiu eles, e se eles tentarem reconstruir, Deus vai destruir de novo. Eles vão ser reconhecidos aqui como uma nação que o povo está irado contra eles, né? Então, essa é o primeiro embate que nós temos. O segundo embate, ele vai estar em Malaquias, capítulo 1, do verso 6 até o capítulo 2, verso 9. Queria pedir para um irmão ler, por favor. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Esse segundo embate, então, Deus ele se apresenta como Pai e Mestre. Essa é a apresentação de Deus. E aí a pergunta que Deus leva o povo a perguntar é: em que nós desprezamos o teu nome? E aí Deus responde, então: vocês ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Deus tinha estabelecido na sua lei um padrão dos sacrifícios e de como eles deveriam ser oferecidos, como os animais deveriam ser. Eles deveriam ser animais saudáveis. O melhor que eles tinham é o que deveria ser oferecido ao Senhor. O povo, então, levava qualquer tipo de animal. Esses sacerdotes corruptos aceitavam esses animais, e aí a oferta ao Senhor, então, ela era totalmente desprezada. O Senhor era desprezado. A tal ponto que Deus questiona eles: levem isso ao governador, levem esse tipo de animal doente, animal cego, animal coxo, levem esses animais ao Senhor, ao governador, e veja se o governador vai aceitar. Se o governador não vai aceitar, essa seria a resposta lógica: porque vocês acham que eu, o teu Deus, devo aceitar? O terceiro embate, então, ele está em Malaquias 2, 10 a 16. Quero pedir para o próximo irmão ler, por favor. 2, 10 a 16. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus?
Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ele a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não vês o Senhor mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre a violência de suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam infiéis. Então os irmãos vão perceber nesse terceiro embate que Deus se apresenta como criador de tudo. E aí leva o povo a perguntar no que eles são desleais para com Deus. No que eles estão profanando, então, essa aliança que eles têm com Deus. E Deus deixa claro que eles estão quebrando a aliança deles com Deus, através do fato de que eles estão se divorciando da mulher da sua mocidade. Então, Deus tem uma aliança com eles e eles têm uma aliança de casamento com alguém. Deus está nessa aliança de casamento e eles estão quebrando a aliança de casamento e com isso estão quebrando também a aliança que eles têm com Deus. Eles estão, além de eles estarem se divorciando da mulher com quem eles casaram, a mulher da mocidade, aquela mulher lá, eles estão se divorciando dessas mulheres e se casando com mulheres de outros povos, casando com mulheres pagãs. E isso era o que Deus proibia claramente na sua palavra, porque essas mulheres iam distorcer o coração deles e eles deixariam de adorar o verdadeiro Deus para adorar os deuses pagãos, que é o que aconteceu. Nós vemos esse problema bastante grande com Salomão e é o que aconteceu na história. A gente percebe isso em toda a palavra do Senhor. Esses embates também, eu quero que os irmãos aproveitem eles e sempre questionarem o próprio coração, em relação a isso. É claro que aqui, por exemplo, o embate é de Deus com aquele povo, mas eles nos trazem verdades significativas para nós, a respeito, por exemplo, do amor de Deus para conosco. Será que nós temos vivido isso de fato? Será que percebemos isso, ou será que nós questionamos que nem eles? Sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre a maneira que nós vivemos. Então, todos esses embates também devem levar, na leitura do livro e na nossa meditação, a refletir em como nós estamos vivendo, como nós estamos tratando o nosso Deus e o nosso relacionamento com Deus. A nossa aliança que nós temos, por exemplo, será que nós estamos sendo totalmente fiéis? Talvez não tenhamos coragem de nos separar, mas desejamos o que não convém, por exemplo, e é uma forma de traição, deixado claro pelo Senhor Jesus. O quarto embate, então, ele está em Malaquias, capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, verso 5. Eu queria pedir para algum irmão ler. Oi. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á
como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse quarto embate vai tratar de um questionamento sobre a justiça de Deus. Deus, então, ele começa dizendo que o Senhor está enfadando com as suas palavras o seu povo. E aí o povo vai perguntar, mas como assim? Como que nós estamos enfadando? E aí a resposta é porque estão acusando Deus de honrar ou até ignorar o mal. Há uma acusação clara do povo de Israel aqui contra Deus, questionando a justiça de Deus. Olha, se o Senhor é justo, então por que que os ímpios prosperam? Por que que nós olhamos os povos pagãos e eles estão sempre bem, eles estão sempre crescendo, eles não enfrentam nenhuma dificuldade? Por que que nós, como nação, somos submissos a esse povo ímpio? Então eles se voltam a Deus e questionam a justiça de Deus, questionam como Deus conduz. Eles chamam então Deus de injusto. Além deles questionarem, eles estão acusando Deus de ser um Deus injusto. Aonde que está a tua justiça? Nós não estamos enxergando a tua justiça. E Deus deixa claro, esperem, vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer com o ímpio e vocês vão ver tudo que está proposto para eles. O quinto embate, então, ele está em Malaquias, capítulo 3, versos 6 a 12. Pedir para alguém ler para nós. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O quinto embate, então, ele vai tratar sobre o arrependimento. Na introdução, nós vemos ali que Deus deixa claro que Deus não muda, ele é imutável. No entanto, o povo é convidado a mudar, a se modificar. E a pergunta deles, o que leva eles a perguntar é em que nós devemos voltar. E aí a resposta de Deus é não roubando os dízimos do Senhor. O dízimo, então, ele foi instituído na nação de Israel. Existiam várias leis falando a respeito do dízimo e como ele deveria ser ofertado e de que forma. Eles estavam, então, deixando de cumprir com esse mandamento, deixando de obedecer ao Senhor, deixando de dizimar. E aquele dízimo, então, era o que cuidava dos sacerdotes, era o que cuidava do templo, e era a forma também que eles honravam e louvavam a Deus. E Deus questiona eles sobre isso. E o sexto e último embate, então, ele está em Malaquias 3, 13 até 4, 3. Quero pedir para o irmão ler. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus.
que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia em que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse embate aí, esse debate, ele trata sobre palavras duras que são ditas contra o Senhor. A introdução diz que o Senhor acusa o povo de usar palavras duras contra ele. A pergunta, então, que o povo faz, como nós temos falado contra ti, né? E a resposta de Deus deixa claro que o que eles conversavam entre eles era que era inútil servir a Deus. Então, de que adiantava para eles terem seguido todos os preceitos, seguido todos os mandamentos do Senhor, vivido de acordo com a maneira que o Senhor determinou, se eles estavam na situação que eles se encontravam e quando eles olhavam os ímpios, esses ímpios prosperavam, esses ímpios estavam bem, esses ímpios então estavam tranquilos e vivendo de maneira tranquila, né? Em uma das passagens, eu acabei esquecendo de citar, Deus diz que esperava que alguém tivesse a coragem de fechar a porta do templo e não acender o fogo do altar, para que não pecassem mais contra ele, que era melhor o templo fechado do que daquela maneira, né? Então é um povo que a gente vê que agia de forma bastante irônica com Deus, né? E o tempo todo questionando a Deus, questionando a maneira que Deus conduzia eles e a maneira que eles também serviam ao Senhor. Pensando numa mensagem teológica desse livro, o primeiro ponto que nós podemos observar é que ele trata de uma mensagem de aliança, da aliança que Deus tem com o povo de Israel, de uma aliança que Deus firmou com esse povo. No texto aí, se os irmãos, quando forem ler com mais cuidado, com mais atenção, os irmãos vão perceber que são citados 3 alianças diferentes. A primeira é a aliança de Levi, que é citada em Malaquias 2:8, é a aliança ali que Deus faz com os sacerdotes. A aliança dos pais e do casamento, que nós vemos essas alianças citadas em Malaquias 2, do 10 ao 16. Então, é uma aliança de casamento, quando você se casa, você faz uma aliança diante de Deus. E ele cita também essa aliança dos pais. Malaquias também anuncia que o amor de Deus ele é dedicado a Israel. E esse amor de Deus, então, ele é baseado nessa aliança que Deus tem com Israel. Por outro lado, todo o julgamento que Israel vai ter, todo o julgamento que vem sobre ele, também ele é baseado nessa aliança. Deuteronômio vai falar sobre isso. Pensando, então, em como Deus se apresenta nesse livro e como ele é importante para nós também, o primeiro ponto é que Deus ama o seu povo. Então, Deus demonstra claramente que ele ama o povo de Israel. E Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de que nós somos eleitos. Pelo fato dele lá, antes da fundação do mundo, ter nos escolhido. E desde antes da fundação do mundo, então, nós pertencemos ao seu povo. Isso nós vemos em Malaquias 1 e 2. O segundo ponto é que Deus deixa claro que ele é pai e mestre de Israel. Então, ele é aquele que criou Israel e é aquele que cuida de Israel. E é ele que ensina Israel. E da mesma forma, nós podemos aplicar isso para nossas vidas. O 3, Deus é o pai e criador de Israel.
O quarto ponto, Deus é justo, então não há como questionar a justiça. Muitas vezes o povo de Israel, eles olhavam de acordo com o padrão deles, de acordo com o padrão que eles formavam, de acordo com a concepção deles de justiça, e não pela concepção de Deus. E muitas vezes nós também somos tendenciosos a fazer da mesma maneira. Se fosse eu no lugar de Deus, tal coisa. Se fosse eu no lugar de Deus, isso não aconteceria. Mas Deus, ele é totalmente justo. Ele deixa claro em toda a sua palavra, não só em Malaquias, mas também em Malaquias, de como ele vai tratar com o ímpio e de como ele vai tratar com o justo, com aqueles que o amam, com aqueles que o temem, com aqueles que vivem de acordo com os seus ensinamentos e de acordo com os seus mandamentos. O quinto ponto, Deus não muda. Malaquias 3:6. E isso é muito importante para nós, né? O homem, ele muda. O homem, à medida que vai aprendendo, que vai crescendo, o que vai evoluindo, o homem vai mudando. Com Deus não é assim. Deus, ele já é pleno, completo e imutável. Em tudo que você pensar sobre Deus, ele é plenamente justo, ele é plenamente gracioso, ele é plenamente misericordioso. Deus, ele não precisa evoluir. Deus não precisa crescer. Então, Deus é imutável. E para nós isso é extremamente necessário e nos dá uma segurança incrível. Porque imagine se Deus fosse como a gente, né? Que mudasse de acordo com o crescimento, ou de acordo com o tempo. Deus poderia, imaginando que Deus não fosse imutável, né? Que se ele pudesse mudar, ele poderia dizer, não, eu agora percebo então que eu cometi um erro, eu deveria salvar o Vladimir, mas eu não vou mais salvar. Eu decidi que olhando aqui, e depois que eu aprendi tudo isso, eu não vou mais salvar ele. Então nós temos uma garantia, e isso para nós é algo assim de extrema importância. Deus não muda. A palavra de Deus, Deus não muda. O que ele diz vai se cumprir. O que ele fala vai acontecer. O que ele promete vai ser cumprido. Quem ele é não muda. Tudo que vem de Deus é imutável. E o último ponto é que Deus é honesto. 3:13. Então, muitas vezes também eu creio que assim como esse povo teve a coragem de conversar entre eles e questionarem a justiça de Deus, né? Olhando lá, nossa, mas olha como aquela nação está bem, olha como aquele povo está bem, aquele povo que serve aqueles ídolos, aquele povo que despreza Deus, olhem como eles crescem, olhem como eles prosperam. Muitas vezes nós, no nosso coração, talvez falte coragem para nós dizermos, mas muitas vezes nós olhamos um ímpio e olhamos para ele e, nossa, mas ele está tão bem, né? Financeiramente ele está bem, ele nunca fica doente, ele nunca fica resfriado, ele nunca tem problema, o trabalho dele vai tudo bem, a família dele parece ser tudo bem, ele vive em festa, vive alegre, vive feliz. Talvez nós questionemos no nosso coração essa situação, mas Deus, ele é totalmente honesto. E ele vai cumprir, a justiça dele vai prevalecer, a justiça dele é o que ficará. E para finalizar ali a mensagem teológica, então, Malaquias, ele também, no último capítulo, que foi o capítulo 4, que o irmão e diácono Alex leu, Deus dá uma esperança para o povo. Deus mostra que vai ter um momento em que a justiça de Deus vem, que Deus vem libertar e nas suas asas vem a salvação. E nós sabemos que ali se refere a Cristo Jesus, né? Então Deus traz, através do profeta Malaquias, uma palavra também para esse povo de esperança, de encorajamento para eles, de que eles devem se manter firmes, de que eles devem retornar ao Senhor e viver de acordo com os preceitos do Senhor. No Novo Testamento, então, nós vemos Marcos 1:2, ele vai anunciar João Batista. Então, João Batista vem preparando o caminho para o Senhor Jesus. Ele vem, então, anunciando Elias, e aí depois nós sabemos que o Senhor Jesus diz, Elias já veio, mas eles não perceberam, se referindo a de que João Batista ele vinha no espírito de Elias, ele vinha fazendo o trabalho de Elias. E o povo, ele não percebeu. O povo que conhecia a palavra de Deus não percebeu isso, não olhou para isso e não viu isso.
E pensando então em nossas vidas, né, no nosso caminhar, como que esse livro de Malaquias ele pode nos ajudar, como ele pode nos dar direção, o que ele pode nos edificar, né? O primeiro ponto, nós temos bastante, como nós já vimos aqui, acerca de Deus. Então, lendo o profeta Malaquias com atenção, os irmãos vão conhecer mais sobre Deus, conhecer sobre todos esses pontos que eu acabei de colocar. Os irmãos vão olhar com maior cuidado e vão perceber isso. O segundo ponto, para mim, que é muito importante, é a eleição em Cristo. Então, nós não somos, aqui não tem nenhum judeu, não tem ninguém que possa dizer assim, eu sou judeu, eu sou eleito por isso, né? Não. A nossa eleição, ela é em Cristo, no sacrifício e na obra redentora do Senhor Jesus. E nós devemos nos alegrar nisso. Então, quando Deus fala aqui daqueles que o temem, daqueles que o servem, nós só podemos estar nesse meio unicamente por Cristo, pela obra de Cristo. E isso deve ser um motivo de grande alegria para nós, de grande prazer para nós, a olharmos ao futuro e saber que nós estamos plenamente seguros na obra de Cristo. Não depende da minha obra, não depende de quem eu sou, não depende do que eu sou, mas de Cristo, da obra de Cristo. E Deus disse que nós estamos eleitos em Cristo, nós pertencemos ao seu povo em Cristo, nós somos herdeiros em Cristo. A terceira aplicação que eu trago, olhando para a situação de Malaquias e de como o povo vivia também, nós devemos em tudo buscar a glória de Deus, e em tudo servir a Deus. O texto deixa claro que Deus amaldiçoava a obra mal feita dos sacerdotes. Então, Deus está dizendo para eles assim, vocês acham que vocês vão receber bênção? Não, eu já tenho amaldiçoado o que vocês têm feito. O que vocês estão fazendo não é para me servir. Eu tenho amaldiçoado isso. Então, o que nós podemos tirar disso, que nós devemos servir a Deus com todo zelo, com todo temor e com toda dedicação. Servir com descaso, com descuido, de qualquer maneira, ou de acordo como nós achamos que devemos seguir, ou servir ao Senhor, não é o que o Senhor espera. O Senhor, em sua palavra, ele determina como nós devemos servi-lo, como nós devemos adorá-lo, como nós devemos viver as nossas vidas. O padrão, ele é definido por Deus, não é por nós, não é pela nossa vontade, não é como queremos. É o padrão de Deus. Então nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes podemos achar nos nossos corações que estamos servindo a Deus e Deus está amaldiçoando o que nós imaginamos que estamos servindo, porque ele é feito não em amor, não em zelo, não em temor e não ao Senhor. Então é algo que nós devemos refletir muito. Também nós devemos cuidar muito com relação às nossas murmurações, né? Onde nós estamos, da maneira que nós estamos vivendo, tudo isso, eu creio que Deus é soberano. Eu creio que os irmãos também acreditam e confiam nisso. Deus é soberano. É Deus que está agindo na história. Então, se eu estou no meu trabalho, onde eu estou lá porque Deus assim o definiu. E se eu estou passando por determinada situação, ou determinado problema, ou determinado sofrimento, eu estou passando por uma determinação de Deus. É claro que, muitas vezes, nós precisamos olhar os nossos corações e ver como nós temos vivido. Às vezes, os nossos sofrimentos e dores, eles são causados não por Deus, mas como consequências dos nossos pecados. Como uma consequência de viver desleixadamente o Evangelho, viver desleixadamente a vida de cristão. E isso é pecado e é consequência do nosso pecado. Então, muitas vezes, talvez se não na grande maioria, sofremos, padecemos por conta dos nossos pecados. Esse povo de Israel, ele sofreu, padeceu, foi ao cativeiro, voltou, continuou sofrendo por conta dos pecados deles. E eles não viam isso. Eles atribuíam a Deus, mas não olhavam para si. Então, cuidado com as murmurações do dia a dia, cuidado com do que você está reclamando. Às vezes você está reclamando do seu trabalho, mas você se esquece que Deus te colocou lá.
Às vezes você está reclamando da tua faculdade, do teu professor ou de qualquer situação e você se esquece que Deus, na sua soberania, te colocou lá. Então, cuidado para não ofender a Deus e não acrescentar pecado sobre pecado. Uma outra situação também para mim isso é muito importante, porque eu olho o nosso Brasil, por exemplo, hoje inclusive é a eleição, né? Como a injustiça prevalece, né? Como a ofensa a Deus prevalece, e aos meus olhos como tudo deveria ser terminado e excluído e destruído, né? Mas eu devo confiar na justiça de Deus. Nós vemos isso em Malaquias em várias passagens. Confiar totalmente e descansar totalmente na justiça de Deus. Deus é plenamente justo e Ele vai exercer a sua justiça. Deus tem o tempo certo. O tempo é dele. A palavra de Deus, a história, tudo é sobre Deus. Não é sobre nós, não é sobre o nosso viver, mas sobre Deus. O outro ponto que eu vejo também que esse livro nos leva a examinar os nossos corações, examinar a maneira que nós vivemos, a examinar as intenções que nós temos, para de fato servir a Deus. E isso é extremamente importante como cristão ao tempo todo, o dia todo, ao lermos a palavra de Deus, meditarmos sobre isso, como eu tenho servido a Deus, o que a palavra está querendo me mostrar, talvez eu precise mudar. Se há um pecado, eu preciso me arrepender e mudar de direção. Então, isso é extremamente importante. Servir ao Senhor em amor, servir ao Senhor em zelo e em temor. E, por último, conhecer a palavra do Senhor. Às vezes nós temos, pelo menos aqui na igreja, nós sempre incentivamos a todos os irmãos a lerem a Bíblia de capa a capa, a ler toda a Bíblia, porque, conforme nós sabemos em 2 Timóteo 3,16, né? Toda a palavra de Deus é inspirada e toda a palavra de Deus é útil. Toda ela deve ser utilizada para correção, para edificação, para transformação, para aprendizado. Então, toda ela. Às vezes há uma tendência de, eu vou fazer meu devocional hoje, aí eu abro a Bíblia lá, num texto que eu gosto, ou numa carta que eu conheço, ou normalmente muitos se prendem só em Salmos, muitos se prendem talvez só no Novo Testamento. Toda a palavra do Senhor traz conhecimento para nós. Deus se revela em toda a palavra. Se eu só ler o Novo Testamento, eu vou perder muito sobre Deus, sobre quem é Deus e a respeito de Deus. Então, toda a palavra de Deus, ela é importante, ela é útil e nós devemos nos aprofundar nela. Eu quero finalizar contando para vocês que essa semana, na minha leitura então anual, né, de capa a capa, eu estou lendo Jó. No capítulo que eu li na sexta-feira de manhã, um dos amigos, eu não lembro agora qual era o amigo de Jó, ele fala a respeito de como os ímpios eles vão ser tratados por Deus, né? Jó está lá se lamuriando e ele está dizendo, os ímpios eles vão sofrer tudo isso. Ele vai lá enumerando um monte de coisas que vão acontecer para os ímpios. Aí, como eu estava estudando Malaquias para a aula de hoje também, eu já comecei a linkar isso e pensar sobre isso, né? Quando nós olhamos a nossa sociedade, então, muitas vezes, a gente pensa assim, eu quero fazer meu nome conhecido, né? Às vezes nós temos aquele desejo de ser reconhecido na posteridade. É comum, então, por exemplo, o homem querer ter um filho que seja do sexo masculino, que seja um homem, para perpetuar o seu nome, para dar continuidade no seu nome, né? Para que seja reconhecido, então, o seu nome. Muitas vezes a gente pensa que gostaria de ser reconhecido pela sociedade, de que quando falassem o meu nome, esse meu nome, então, fosse reconhecido de alguma forma. Há um desejo, talvez, em muitos de nós, disso, de perpetuar esse nome, de ser conhecido. Há um desejo muito grande na sociedade, nos ímpios, disso. Nós vemos claramente que homens sobem ao poder para formar lá uma dinastia, para ter um nome reconhecido na história. Hoje a humanidade ela é composta, eu fui até pesquisar exatamente um número lá, né, no último censo mundial aí. Nós somos 8.172 bilhões de pessoas. Então, essa é hoje o número que vive no planeta Terra. Se nós formos juntar, então, nesses 10 mil anos,
quantas pessoas de fato viveram, né? Talvez aí bilhões e bilhões de pessoas. E aí eu fiquei me perguntando, né? Quantos desses bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que viveram, quantos de fato são reconhecidos mundialmente? Talvez se você fosse conversar com qualquer pessoa e pedir para citar, me diga um nome de alguém que você conhece aí na história, que ficou gravado na história. Eu pensei em alguns nomes. É claro que a tendência já vem primeiramente, como a nossa regra de fé, a nossa regra de medir é a palavra de Deus, é lógico. Você vem ali, Jacó, Davi, Abraão, você já vem pensando neles e vem pensando inclusive no Senhor Jesus, em Paulo, em Pedro, né? Mas vou sair desse mundo, do nosso mundo, do que nós conhecemos, e pensar então, talvez Calvino, talvez Lutero, sejam nomes conhecidos assim de uma amplitude geral, né? Quando a gente vai olhar lá, jogadores, eles também jogam e se esforçam tanto para que o nome deles seja conhecido, mas quantos de fato são reconhecidos na história? Talvez hoje a gente consiga lembrar de alguns nomes. E trazendo isso para mim, eu fiquei pensando, né? Então, como que eu quero ser reconhecido, né? Qual o sentido dessa vida, então, pensando em reconhecimento, né? Talvez olhando assim, se vocês forem pensar, eu não sei vocês, mas vocês conhecem a história do avô de vocês? Vocês conhecem a história do bisavô de vocês? Vocês conhecem a história de um tio de vocês? Vocês lembram do nome dos primos de vocês? Eu confesso que já nessas mesmas meditações aqui, muitos eu não lembro, muitos eu simplesmente não consigo enumerar. Eu tenho tios que tiveram lá uma prole grande de filhos e eu não consigo lembrar, foram morar longe, foram morar distantes. E aí veio o questionamento, eu, Vladimir, como serei reconhecido pelos meus, né? Será que os meus netos eles vão conhecer? Será que os meus netos vão demorar tanto para vir, tanto quanto eu demorei para ter as minhas meninas? Será que eles vão saber? Será que os bisnetos eles vão saber que eu vim lá de Santa Catarina, morar aqui no Ceará? Talvez eles estejam morando num lugar totalmente diferente e não imaginem nem sequer com isso. Por que eu estou falando tudo isso e por que essa meditação chegou a tudo isso? Porque no texto que nós lemos por último aqui, Deus diz que tem um memorial. Ele tem um memorial à frente dele. Então, Deus conhece os bilhões de bilhões de bilhões de pessoas que viveram. Deus conhece todos eles. Deus conhece todos eles. Às vezes, talvez na palavra aqui, vocês vão ler lá números, por exemplo, ou vão ler genealogias. Por algum motivo, Deus quis que ficasse registrado esses nomes. Vocês podem achar até meio cansativo, né? Meio, essa parte aqui não é muito boa de ler, não é a parte que eu prefiro, né? Mas são nomes que estão registrados ali por Deus. Deus tem uma finalidade em deixar esses nomes conhecidos. O meu nome pode não ser conhecido por ninguém. O meu nome não tem importância nenhuma. O meu nome, eu posso viver a minha vida ordinária do meu dia a dia, nascer, viver, morrer, ele não tem importância nenhuma. Mas a palavra de Deus diz que, para o meu Deus, o meu nome, ele vai estar lá junto com os meus irmãos. Ele está lá como um memorial na frente dele. Ele está olhando para esses nomes todos lá. Deus conhece todos os homens. Deus conhece toda a humanidade. Deus conhece cada um dos seus eleitos. E eu creio que o maior privilégio que nós temos é saber que o nosso nome, ele está lá, num memorial, diante de Deus. De um Deus pleno e completo e imutável, de um Deus que não se esquece e de um Deus que vai cumprir todas as suas promessas. E ele diz nas suas promessas que aqueles que o temem, que aqueles que zelam pelo seu nome, que aqueles que são de fato seus, vão ter uma eternidade com ele. Eles vão ser chamados ao gozo do seu Senhor. Então, o meu nome não tem importância nenhuma. Para mim não tem significado nenhum deixar um nome para ser lembrado aqui entre os homens. Eu sou plenamente feliz. Eu sou plenamente feliz pelo fato de que o meu nome está diante de Deus.
Não é mérito meu, não é por minha causa, não é nada sobre mim. É unicamente porque Deus nos amou e porque Ele enviou seu Filho, Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O meu nome está lá unicamente porque Deus colocou fé no meu coração e eu creio nessa obra maravilhosa, nessa obra gloriosa do Senhor Jesus. Não é nada sobre mim, é tudo sobre Deus. Não é nada sobre você, é tudo sobre Deus. E nós devemos nos alegrar, devemos viver felizes, devemos viver plenamente satisfeitos, honrando, glorificando, temendo, adorando, vivendo de acordo com os preceitos do nosso Deus para a sua glória, porque Ele quis, o nosso nome está no memorial diante de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, te agradeço por esse livro maravilhoso, precioso, pela Tua Palavra. Toda a Tua Palavra é importante para o nosso viver. Nos ajuda a entender, nos ajuda a crescer. Coloca nos nossos corações o desejo de cada vez mais buscarmos o Senhor, cada vez mais buscarmos a Tua Palavra. Porque é a Tua Palavra que tem poder para nos transformar, tem poder para nos exortar, nos admoestar e nos edificar. Obrigado, Senhor, por tamanha graça, tamanho amor em Cristo Jesus. É no nome santo de Cristo que eu te oro. Amém.